Recentemente eu assisti um filme que se chama A Empregada. É um ótimo filme, inclusive, é um bom filme de suspense. E assistindo esse filme, eu me recordei de uma escritura. Só que antes de contar essa escritura e contar o contexto do vídeo, tudo que a gente vai conversar hoje, queria te dar o contexto do filme, obviamente, pra você entender. Prometo que não vou te dar spoiler, tá? Assim, provavelmente o que eu vou te falar são coisas que acontecem no filme, não são spoiler, eu acredito, não é nada que vai estragar a sua experiência. Talvez incomode alguns, então esteja avisado, tá? Do que é o filme, né? O filme se trata de uma mulher. E essa mulher, ela, digamos que cometeu um crime e ela precisa ali de um trabalho para conseguir voltar para a sociedade e ter a sua liberdade. Então ela tem a ideia de trabalhar como uma empregada em uma casa. Ela manda o currículo lá, ela é chamada, não acredita que vai passar, isso logo no começo do filme. Só que aí ela é chamada. Nessa casa mora a esposa, o marido e a filhinha. E o filme começa a desenrolar a história e tudo mais. Chega um determinado momento que a esposa, ela sai de casa, tá? Ela é expulsa, o marido expulsa a esposa e fica um clima tenso ali, você, caramba, isso aconteceu por quê e tudo mais. E aí você percebe que a esposa foi completamente descartada, que pro marido a função dela acabou ali, tudo que ela tinha que cumprir ela cumpriu, ou que ela principalmente não serve mais pro que o marido quer. E aí eu vi essa cena. E aí, né, voltei a viver a minha vida e tudo mais e me deparei com uma escritura. Na verdade, eu fiquei pensando nessa escritura, porque ela sempre chamou a minha atenção e sempre me gerou muita curiosidade. Qual que é ela? É a escritura que fica em Mateus 5, tá? Mateus 5, a gente lê o versículo 13. E eu vou conectar os pontos aqui. Espero que seja uma mensagem legal. Eu orei para que essa mensagem pudesse te ajudar. É um tema extremamente pertinente para as nossas vidas, tá? Versículo 13 diz assim, só contextualizando também, Mateus 5, Jesus está dando vários sermões e explicando várias coisas aqui, e no versículo 13 ele conta algo muito interessante. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pois é, assim como essa esposa foi jogada fora, nós podemos ser jogados fora, você pode ser jogado fora, eu posso ser jogado fora. Antes, vamos entender um pouquinho do que essa passagem está falando. Que está trazendo uma analogia do sal. Vocês são sal da terra. Aqui está falando com os discípulos, os cristãos. Vocês são sal. Para que serve o sal? Eu amo churrasco, polêmica. Eu amo churrasco com sal grosso. Tem gente que ama churrasco com sal de parrilha. Eu já não curto muito. Misturar com erva, não sei o quê. Tem gente que gosta de utilizar alho na carne. Cara, eu acho o maior crime do mundo. Misturar carne vermelha com alho. Minha mãe ama fazer isso. Ela às vezes vai fritar um bife, ela coloca alho. Ela coloca alho em todo tipo de lugar. Mas aqui tá falando do sal. O sal ele serve pra dar gosto. Pra deixar as coisas melhores. Imagina você comer uma comida sem sal. Você até acha estranho, né? Você fala, nossa, essa comida não tem graça nenhuma. Ela praticamente não serve pra nada. Você sente vontade de comer. Óbvio que ela tem a função ainda dos nutrientes. Mas você não tem prazer de nada. Então, essa escritura, primeiro, eu enxergo ela com esse conceito do sabor realmente, de dar alegria. Então, quando a gente vê, e inclusive antes, aqui Jesus está falando, na verdade depois, no versículo 14, Jesus diz que vocês são a luz do mundo e traz a analogia da candeia. Então, nós como cristãos, cara, isso é louco de pensar. A gente salga a terra, a gente salga o mundo, a gente dá sabor, a gente traz alegria. Isso é muito verdade, porque eu acho incrível. Recentemente, inclusive, eu vi um vídeo de um pastor, eu fiquei tão feliz. Não sei se ele tava fazendo pra engajar, ou se no dia a dia ele não faz, eu não me importo com isso. Mas foi um dia que me deixou muito animado quando eu assisti esse vídeo. Era um pastor que tava com uma equipe de vários outros ajudantes, com uma bíblia na mão. Ele tava subindo um morro. E ele falou, a gente vai pregar a palavra. E ele já era um senhor de acho que 50, 60 anos. Ele não estava preocupado com a idade, ele estava cansado, subindo o morro, mas ele estava convicto na missão. A gente vai pregar a palavra para as pessoas, a gente vai testemunhar acerca de Jesus Cristo, a gente vai falar da salvação, com uma alegria tão grande. Aí você vê os comentários, todo mundo falando, é isso aí, a gente precisa de pessoas como você. E me enche de alegria porque ele entendeu a missão.
E ele tava lá fazendo com uma alegria tão grande. É tão bom a gente pregar o evangelho pras pessoas. Eu amo fazer esses vídeos aqui, de verdade. Se eu nunca ganhar um centavo com os vídeos, eu já tô extremamente feliz. O que eu me importo é de ajudar alguém, é de eu sentir que essa mensagem conseguiu transformar o dia de alguém, trouxe clareza, trouxe sabedoria, de alguma forma trouxe um insight e transformou. Então é de uma alegria muito grande quando a gente é sal na vida das pessoas, quando a gente é sal para a humanidade. Isso é impagável, não existe salário, dinheiro, prazer no mundo que consegue pagar isso. Para mim é uma das melhores recompensas do cristianismo, é a gente transformar a vida de pessoas não só nessa vida, como também na vida futura. E o sal que somos nós, que é você, que sou eu, a gente tem esse poder. E não só falando de dar sabor para a vida, mas o sal também tem uma função vital, que é conservar. Pois é, antigamente não existia geladeira, não tinha freezer, a carne apodrecia, apodrecia muito rápido. Um dia, 2 dias, 3 dias já era, você não consegue consumir. E aí colocavam sal na carne justamente para conservar. E você também tem essa função de ajudar a conservar a vida de cada pessoa. Porque cada dia que passa, cada dia que um ser humano ele está entregue no pecado, a vida dele cada dia está apodrecendo. Percebe? Pega uma pessoa hoje, um devoto a Deus, uma pessoa que está entregue a Jesus Cristo, cumprindo o chamado, cumprindo a missão, tendo um relacionamento profundo com o Senhor. E essa pessoa começa a se entregar a um pecado, depois outro, depois outro. Você passa alguns dias, algumas semanas e meses, essa pessoa está irreconhecível. Você não consegue falar, esse era o mesmo, sei lá, João, que eu conheci semanas ou meses atrás. Essa não é a mesma Maria, Juliana. Não é. Essa pessoa parece que apodreceu. Só que nós, como discípulos, a gente tem que ter essa função de sermos sal na vida da pessoa. Não só de alertar, mas de ajudar e de cuidar para preservar a vida dela até o dia do Senhor, até a gente morrer. Então olha que legal essa função também que a gente tem. Não só de trazer mais alegria, de sermos como candeias, de trazer luz para o mundo, mas também de conservar o mundo e de ajudar a transformar num lugar melhor. Inclusive, teve uma frase que eu vi uma vez que diz assim, ó, segundo Helmut Tillich. Ixi, esse nome aqui é complicado. Ele diz assim, o sal funciona quando ele entra em contato direto com a comida. O sal no saleiro, ele é inútil, realmente. O sal no saleiro não funciona pra nada. O cristão precisa penetrar nas estruturas da sociedade. Não adianta. A gente não vai servir pra nada. A escritura até continua, ó. O sal, se perder o seu sabor, como que a gente vai restaurar ele? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É forte isso. É forte. Uma pessoa que hoje você conhece, que ela salga a vida de pessoas, se ela simplesmente abandonar Cristo e quiser viver uma vida de apostasia, ela não vai servir para nada dentro do reino de Deus. E isso é uma coisa que eu queria distinguir também. Essa escritura ela fala especificamente de sermos úteis para o reino. Tem gente que gosta de utilizar ela para falar de salvação. Eu não gosto de interpretar dessa forma. Eu não acho que Jesus aqui está falando de salvação. Até porque o contexto, quando a gente entende, está falando de ser útil para o mundo, para as pessoas, para o reino de Deus. Porque até ele continua falando que vocês são luz pro mundo. Cada um de nós, nós somos luz pro mundo. Então aqui diz que se a gente para de pregar, se a gente para de viver conforme o evangelho, de penetrar no mundo não para ser igual, mas para transformar, a gente perdeu nossa utilidade. E faz todo sentido. Porque aí do que vai valer? Do que vai valer eu ser cristão? E isso eu vejo bastante. Do que adianta eu falar, eu sou cristão e eu tô ali com alguns colegas numa balada, pegando mulher, fumando um narguilé, bebendo, enchendo a cara. Do que adianta? Eu vou ser só ridicularizado. Eu vou perder o meu sabor. E não vou servir para absolutamente nada. E o sal antigamente, isso é interessante, o sal antigamente, quando ele se misturava com outras coisas, ele perdia suas propriedades. E ele perdia a sua função, ele não conseguia realmente ser restaurado. O sal de antigamente, ele não conseguia ser restaurado, e já era, e não consegue voltar mais. Só que ainda assim, isso é um outro ponto que eu queria dizer, porque se você se vê nesse vídeo, você fala, caramba, Léo, será que eu perdi o meu sabor? Será que eu abandonei Jesus? Será que eu não tenho volta? Acabou pra mim? Acabou, não consigo ser restaurado? Não.
porque a gente também entra na graça de Deus. Isso precisa ficar claro, porque a escritura aqui está falando da função no reino de alguém que entrou no estado de apostasia. De apostasia é se realmente abandonar, se entregar para o pecado e não querer voltar. De falar, ok, tá tudo bem, eu posso ir na igreja e eu posso ser do mundo. Cara, não funciona assim. Só que Deus consegue restaurar a gente, porque Ele é o dono do sal. Ele que criou o sal de verdade. Ele criou a gente, Ele criou o mundo inteiro. Ele tem o poder de restaurar você. Só que não tem como, e aqui que é a diferença, essa distinção. Não tem como você dizer que serve a Cristo estando na igreja, mas vivendo no mundo. Aí você não consegue ser útil de verdade para Deus. Não consegue agradar Ele. Isso é impossível. É impossível. Se você vive como mundano, está dentro da igreja e acha que tá tudo bem, não tá tudo bem. Você não tá servindo para nada. Mesmo que você esteja tirando foto, cantando lá na frente, fazendo o que for, para Deus sua utilidade é zero. E eu não tô falando isso pra você se entristecer ou ficar magoado. Muito pelo contrário, eu erro pra caramba também. Eu falo isso direto. Já tiveram momentos onde eu me vi como um sal sem sabor de nada. E eu tive que orar e ajoelhar diante de Deus pedindo ajuda, pedindo direção. Não tem como você falar que você é perfeito, não tem como você falar que é uma pessoa santa. Todo dia a gente precisa da misericórdia dele e da graça de Deus. Mas sim, tem como. Se você quiser, obviamente, abrir mão do seu pecado para voltar para o Senhor, pode acontecer. Mas, se você deixou Deus realmente, se você não está dividido, se você está tentando estar na igreja e vivendo no mundo, cara, é muito complicado isso, muito complicado. Tem a história de Daniel também. Daniel tinha todos os motivos para não ser um sal. Tanto de coisas que ele passou, ele poderia ter desistido de tudo. Só que ele decidiu persistir. Ele falou, eu quero continuar sendo um sal, dando sabor, firme nos princípios de Deus. E ele foi exaltado pra caramba. Pra caramba. Não importa as dificuldades ou as desculpas que a gente pode ou vai utilizar diante de Deus, a gente tem essa decisão de desistir de tudo porque ele demora para abençoar a gente, porque ele não abençoa a gente, porque a gente tá passando por extremas dificuldades. Tantas coisas aconteceram com ele, pessoas abandonaram ele, mas ele não, tudo bem, eu vou permanecer. Eu vou permanecer. E não é fácil, obviamente que não é fácil. É muito desafiador. Só que se a gente persiste em ser o sal, foi o que eu disse. É extremamente revigorante. É uma alegria muito boa mesmo. Quando a gente fecha os nossos olhos, deita na nossa cama em paz, agradecendo pelo dia, por mais difícil que ele tenha sido, mas com aquela convicção, com aquela fé e com aquela gratidão de que a gente deu o nosso melhor, de que a gente permaneceu firme. Isso é impagável, isso é impagável. Eu amo quando isso acontece, amo quando isso acontece. É muito bom a gente poder dormir em paz sabendo que a gente cumpriu o nosso propósito. Se você quer fazer isso, se você quer se transformar, se você quer ser um sal, basta uma decisão. Coloca aqui nos comentários qual decisão você quer colocar. Você precisa tomar, que decisão que é abandonar um pecado, é ir atrás de um chamado que Deus tem pra você, é perdoar uma pessoa, enfim, pode ser qualquer coisa pra te ajudar a voltar a ser um sabor pro mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve também, a gente tem sempre conteúdos assim, tá? E a gente se vê no próximo conteúdo e vídeo. Valeu!